Biologia, hoje com ácidos nucleicos. É isso aí, vamos falar de DNA e RNA com a professora Simone Santana. Então, gente, a aula de hoje é uma aula muito importante, é uma aula que é muito cobrada em vestibular, ela é cobrada nos primeiros anos, na parte de bioquímica, ela é cobrada nos segundos anos, quando a gente vai entrar em vírus. Se você não tiver uma noção do que eu vou explicar agora, você não sabe como é que o vírus infecta a pessoa. Inclusive, eu estou dando aula para o segundo ano, eu tive que rever essa matéria, senão eles não iam entender o que eu estava falando em relação à replicação do vírus. E ela é muito importante no terceiro ano, porque se trata de genética. É uma introdução à genética, basicamente. Qual é a aula de hoje, professora? Hoje nós vamos falar sobre essa coisa linda aqui. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês. Depois de falar das proteínas, das enzimas, nós hoje vamos falar sobre os ácidos nucleicos. E olha que bonito aí no quadro, quais são os ácidos nucleicos? São os DNA e o RNA. DNA e RNA. DNA, gente, está em inglês. Eu acho que em algumas turmas eu cheguei a mostrar na sala de aula. Mas olha aqui, ó. DNA. O certo em português seria ADN, porque quer dizer ácido, o A, desoxi, D, ribonucleico, certo? ADN. DNA está em inglês. Desoxynucleic acid. Mais ou menos isso. E RNA, mesma coisa. Ó. O correto seria ARN, que estaria em português. RNA está em inglês, que é ácido ribonucleico. Qual é a diferença, professora? Qual é a diferença entre DNA e RNA? São muitas diferenças. O que eles têm em comum, que a gente viu lá em carboidratos, é que eles são um açúcar e que também são uma pentose. Um açúcar com pentose 5, com 5 carbonos. Beleza? Mas o que compõe o ácido nucleico? Por que o DNA e o RNA? Lembrando, qual é a diferença em DNA e RNA, além da sigla? Quando fala desoxirribonucleico, a gente vai ver lá na frente, que significa que esse ácido ele vai perder alguma coisa. Desox, ele vai perder alguma coisa. A gente vai ver a seguir. Bom, vamos lá. Olha que coisa bonita. Por isso que eu falei que a aula de hoje é importante. Ela é mais química do que realmente biologia. Na verdade, vai mostrar uma pentose. Pentose 5. 1, 2, 3, 4, 5. Significa que eu vou ter 5 carbonos. No caso aqui dessas pentoses que a gente trabalha nos ácidos nucleicos, são essas duas, a ribose e a desoxirribose. Olha aqui qual é a diferença que eu falei. Ó, o RNA, ele tem os 5 carbonos, certinho, né? Mas ele tem dois ácidos aqui, ó, duas hidroxilas aqui, ó, OH, ele tem esses dois aqui. Enquanto que o DNA, ele perde um oxigênio. Ó, aqui ele só tem um hidrogênio. Só por conta disso aqui, ele é um desoxi. Ele perdeu o oxigênio. Beleza? Então, qual é a diferença aí? Na cadeia, a diferença é essa, ó. Esse aqui eu tenho um oxigênio a menos, porque o DNA ele tem um oxigênio a menos, ele perdeu um oxigênio. Isso é a pentose. E as bases nitrogenadas, isso, só um pouco. Essa é a diferença química, né? A diferença biológica, aí a gente vem aqui, ó. O DNA, ele é responsável pelas informações genéticas do nosso corpo. Ele é que vai fazer o código genético. Vocês vão aprender na aula de hoje, vocês sempre devem ter visto essa cadeia química aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma fita de DNA. Quando ela vem dupla, é uma dupla fita de DNA. Quando ela vem sozinha, se não é um DNA, é um RNA. O RNA ele só tem uma fita. O DNA ele tem um molde que se duplica e faz a dupla hélice de DNA. Esse DNA, quando ele duplica aqui, que a gente vai aprender exatamente como duplicar o DNA, vocês vão aprender na aula de hoje, ele vai ser responsável pelo nosso código genético. Aqui ele vai carregar todas as nossas heranças. Se você fizer, se acontecer do DNA fazer uma ligação errada, ele tem que ligar com um elemento, liga com outro, pode acontecer uma mutação, pode acontecer um erro genético, tá? Uma falha. E o RNA? Qual a função do RNA? O RNA ele é responsável pela síntese de proteína. Quando você fala RNA, você lembra de ribossomos. Então, os ribossomos são responsáveis por essa síntese de proteína. Seria uma outra aula só para isso, que é bem complicadinho, tá bom? Além disso, ele pega esse código genético que o DNA fez. O DNA é um folgado.
Não sei se vocês lembram de alguém folgado aí que está aí com vocês na sala, mas o DNA é um folgado. Por quê? Porque ele tem todas as informações, ele tem todos os poderes lá, ele tem todo o código genético, ele trabalha só nisso. Fez o código genético, tem todas as suas heranças. Saber se seu cabelo vai ser grande, se vai ser curto, se vai ser enrolado, se vai ser liso, se vai ser... Todas as suas características. Só que ele faz e fica ali. Aí o que ele faz? Ele tem um empregado para ele, que é o RNA. O RNA funciona como se fosse um empregado do DNA. Folgado, né? Depois que ele faz tudo isso, ele passa essa informação para o DNA, para o RNA. Então, ó, o DNA fez a dupla hélice, fez a codificação, dependendo dessa codificação, ele vai dar suas características. Estão prontas as características lá no núcleo. Mas para ela sair daquela célula e para se multiplicar em 2 outras células, quem vai fazer isso, quem vai transportar essa mensagem, é o RNA. O DNA faz tudo, fica lá. Aí o RNA pega aquela mensagem, recodifica e transporta aquela mensagem e transforma na síntese de proteínas. Vocês vão ver a importância do aminoácido nisso tudo. Não sei se vocês estão me entendendo, mas espero que sim. Bom, então nós já vimos aqui, né, o fosfato, a pentose, que é uma ribose, uma desoxirribose, né, que é um açúcar também, e a base nitrogenada. A base nitrogenada é o seguinte, ó, o que vai diferenciar, o fosfato não diferencia aqui. O que vai diferenciar aqui é qual vai ser a pentose, se vai ser um RNA ou se vai ser um DNA. Então, dependendo de qual pentose ele tiver aqui, vai ver com qual que ele vai fazer o par ali com a base nitrogenada, para saber qual o código genético que vai formar. Essa base nitrogenada, ela é dividida em 2 bases. Preste atenção nisso que pode ser cobrado de vocês. Purinas e pirimidinas. Amém? Glória a Deus, Jesus Deus. Purinas e pirimidinas. Professora, pelo amor de Deus, como é que eu vou lembrar disso tudo aí? É difícil. Mas eu vou dar uma dica, né? Bom, ribose, desoxirribose, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o que é. Mas a gente ainda vai ficar se repetindo. E essas bases, para a gente saber qual vai fazer par com o DNA, qual vai fazer par com o RNA, então, primeira coisa, a gente tem que aprender a classificá-las. O que é uma base purina? Purina, ó, eu vou ter só... nós temos 5 bases, na verdade. Adenina, timina, citosina, guanina e uracila. São essas 5 bases. Dessas 5 bases, elas são divididas em 2 grupos. O primeiro grupo, vamos chamar de purinas. Purina lembra o quê? Coisa pura, né? Lembra de um coleguinha seu aí que é puro? Uma coleguinha sua que é pura? Pois é, purina. Purina é uma coisa pura. Tem coisa mais pura do que a água, quando ela está limpa? Né? Vamos pensar na água, aquela transparência, aquela pureza toda. Então, ó, AG, água. Purina, água. Ou, sei lá, arranja alguma coisa para você lembrar de purina. Certo? Então, só a adenina e a guanina são purinas. Qual é a diferença entre purina e pirimidinas? Bom, além disso, ó, as purinas, a adenina e a guanina, o que sobrou? Sobrou a citosina, a timina e a uracila. Então, ela só pode ser pirimidinas. Certo? Além disso, qual é uma outra diferença entre essas 2 bases nitrogenadas? Esses 2 tipos de bases nitrogenadas. A adenina e a guanina, se você observar, ela possui 2 anéis. Beleza? As puras, possuem todos os anéis, os 2 anéis. A pirimidinas, pirimidinas, será as piriguetes da base nitrogenadas? Já perderam um anel, só tem um anel. Nossa Senhora, professora, a senhora falou isso. Ainda bem que o microfone não está ligado para ninguém. Então, purinas, 2 anéis, pirimidinas, só um anel. Perdeu um anel. Beleza? Mais uma forma de vocês lembrarem. E a purina, lembra do AG, água pura. E é isso. Tá, então isso aí forma uma coisa chamada nucleotídeo. Olha aqui, nucleotídeo. Então, para eu ter um ácido nucleico, eu posso ter 2 tipos de ácido nucleico, o DNA ou RNA. Esse ácido nucleico, ele é formado de uma base de fosfato, uma pentose e mais uma base nitrogenada. Sendo que essa pentose, ela pode ser uma ribose, que é um RNA, ou ela pode ser uma desoxi, porque perdeu um oxigênio, uma desoxirribose, que é o DNA.
beleza? E a base nitrogenada? A base nitrogenada, existe 5 bases nitrogenadas. A adenina, a guanina, a citosina, a timina e a uracila. Elas são divididas em 2 grupos, por quê? Porque um grupo possui 2 anéis e o outro grupo só possui um anel na sua cadeia. As purinas, lembra de pura? Água, AG, adenina e guanina. E as pirimidinas, piriguete, sei lá, perdeu o anel? Só tem um anel, citosina, timina e uracila. E isso tudo forma o nucleotídeo, que são polímeros. Sim, mas por que tem esse tanto de base nitrogenada se a pentose vai pegar só uma? Isso, mas depende como que ela vai ligar para formar o seu código genético. Lembra que eu falei que a aula de hoje vai chegar no código genético? É isso aí. Olha ele aqui, que bonita, dupla hélice. Tá vendo aqui, ó, A, T, G, G, C, C. Essas letrinhas vocês vão aprender a usar hoje. Dependendo de como estiver essa letrinha, com guanina, com citosina, timina, guanina, ou no caso do RNA com uracila, essas bases nitrogenadas é que vai determinar as características da pessoa. Agora, tem que se ver o seguinte, quando é um DNA, vamos lá, quando essa base nitrogenada, ela estiver ligada a um DNA, voltando aqui, ó, o que é um DNA? Olha aqui, quando essa pentose for um DNA, o que vai acontecer, professora? Ela só consegue se ligar, só consegue fazer uma ligação química com a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Só que, além disso, ela não tem uracila, DNA não tem uracila. Você vai ver que quando a uracila vai aparecer, quando tiver RNA. Então, o DNA, a adenina se liga à timina. E no RNA, a adenina se liga à uracila. Como que isso é cobrado de vocês? Justamente dessa forma. A se liga a T e C se liga a G. E vice-versa. No DNA, a timina se liga à adenina à timina. Um se liga ao outro. E a citosina se liga à guanina e a guanina se liga à citosina. Então, para poder formar o código genético. Olha como é que ele é formado aqui. Ó. Adenina se liga à timina, guanina se liga à citosina, citosina se liga à guanina e assim vai. Quando for o RNA, o que vai acontecer? Essa timina aqui, ela não vai existir. Vai entrar a uracila no lugar dela. Porque de acordo com quando fala base nitrogenada é o quê? Porque ela é cheia de nitrogênio. Eu esqueci de falar isso, tá? Mas de acordo com a ligação química, a timina ela não consegue ligar esse açúcar. Então, o código genético do DNA, como ficaria? Então, nós teremos a adenina, fazendo par com quem? Adenina. E a citosina, fazendo par com a guanina. Isso é o DNA. No RNA, nós teremos a adenina, fazendo par agora com quem? Com a uracila. E a citosina, fazendo par com a guanina. Diferenciando aí os dois, o DNA do RNA com a uracila. Eu tenho aqui um exemplo, ó. Uma dupla hélice de DNA. Lembrando que o DNA ele faz dupla hélice. Ele tem que ter as 2 fitas para poder fazer o código genético, se ligando um ao outro. O RNA que vai pegar esse código e transferir lá para frente, para poder fazer a cópia da célula, certo? Então, sempre o DNA tem 2 fitas, ou ela vai ter uma fita molde, que você vai fazer a duplicidade, mas ela está sempre em dupla, e o RNA só uma. Vou pegar um código genético qualquer aqui, ó. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Que código é esse, ó? Um código qualquer. Vamos supor que seja um código que ia formar a cor do cabelo. Aí eu tenho aqui, ó, CATGGATC. Isso é um código genético, beleza? Eu inventei de cabeça ali. Então, esse código genético, gente, ele vai ser transformado, quando ele chega lá na frente, ele é transformado em aminoácido. E o aminoácido vai participar da síntese de proteína. Lembra que proteína é feita de aminoácido? Olha onde começa aqui, no DNA, né? No seu código genético. E não pode ter erro.
Se você falhar, se fizer errado, pode acontecer uma mutação. Então, ó, o que eu coloquei aqui atrás? Ó? A citosina faz par com a guanina e a timina com a adenina. Se você observar aqui, ó, eu não tenho uracila. Então, isso aqui é um quê? É um DNA. Quando não tem uracila, esse código genético aqui representa um DNA. Então, significa que ele é a primeira fita, ele é um mod. Mas o DNA ele tem que ter duas fitas, tem que ter o código genético. E eu vou lembrar de que, ó, a citosina faz par com a guanina. Então, vamos lá, ó. Citosina com a guanina, adenina com a timina, timina com a adenina, guanina com a citosina, guanina, citosina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina. Os dois casos aqui, ó, eu não tenho uracila. Então, aqui eu formei o quê? A dupla hélice de DNA. Esse código genético aqui, que vocês viram aqui atrás, ó. Tá vendo? Aqui agora vocês já conseguem fazer. Eu tenho uma fita de DNA, porque ela não tem uracila, e daqui eu vou fazer aquela codificação, que são os parezinhos, ó. C só casa com G, G com C, A com T, T com A. Então, ó, C, G, A, T, T, A, G, C, G, C, A, T, T, A, C, G. Sugiro que vocês façam isso em casa. Em casa vocês já estão, né? Sugiro que vocês façam isso depois estudando. Tá, mas isso é o DNA. E como é que eu vou transformar em RNA? Já estou acabando a aula. Para transformar em RNA, o que eu vou precisar? Vou precisar da uracila. Então, ó, lembre-se lá. No RNA também, a citosina faz par com a guanina. Eles estão sempre em mesma quantidade. E a timina, ela não vai existir a uracila. Então, a adenina vai fazer par com a uracila. O T vai sair fora. Então, como é que vai ficar? Olha aqui, ó. No lugar de G, continua o C. No lugar de T, vem o A. No lugar de U, que fazia par com T, ele agora, no lugar de A, que fazia par com T, ele agora vai fazer par com U, com a uracila. Surgiu a uracila aqui, ó. O C com o G, o C com o G, o T com o A com a uracila. E o G com a citosina. Beleza? Nesse caso aqui, eu vou ter um RNA. Sempre que a uracila se apresentar, eu já sei que é uma fita de RNA. Lembrando, a diferença também entre DNA e RNA, além das duas diferenças que eu coloquei, ainda tem essa do código genético. No código genético do DNA, nessa fita do molde, na dupla fita de DNA, não aparece uracila, nós temos a timina. No RNA, a timina não aparece, quem vem é a uracila. Para quê? Porque só através da uracila nós formamos os aminoácidos. Para encerrar, olha que bonito. Aqui, ó, aqui são nomes de aminoácidos. Lembra que eu falei que nós temos 20 aminoácidos? Ó, cerca de 20 aminoácidos nós temos aqui. Cerca não, são 20 aminoácidos. Como é que eu trabalho isso lá no código genético? Olha que bonitinho eu trouxe para vocês aqui, ó. É a mesma tabela, tá? A tabela é universal, só existe ela. Aqui eu tenho a uracila, a citosina, a adenina e a guanina. Então, quer dizer que para eu ter um aminoácido, eu tenho que ter o U. Não tem T aqui. Então, é só o RNA. Através do RNA é que eu vou ter o aminoácido. Por quê? Porque eu tenho uma dupla hélice de DNA. Para ela sair do núcleo, ir para o citoplasma e passar para as outras células seguintes, ou seja, para essas células, uma célula se transformar em duas em quatro, e vai a divisão celular, quem leva esse código para fazer um clone da outra célula é o RNA, que são 3 RNA. O RNA mensageiro, que é aquele que codifica a mensagem que a gente acabou de fazer. O RNA transportador, que é o que leva essa mensagem de um lugar para o outro, né, dentro da célula, senão ela ficaria ali e não se multiplicaria. E o RNA ribossomial, que é o que vai se transformar nos ribossomos, que são os pontinhos das nossas células. Aqueles pontinhos que vai fazer a síntese de proteína. E como é que eu vou chegar ao aminoácido para encerrar? Simples. Esse é o código genético que nós tínhamos lá na outra página.
o DNA, o RNA parou aqui, ó, em CAUGGAUC. Eu peguei lá da outra página, certo? Aqui, ó, esse código daqui, ó. Eu cheguei nesse código genético. Para isso, eu dupliquei o DNA, cheguei no RNA. Então, eu copiei daqui para a gente saber qual é o aminoácido que esse RNA formou. Só que é o seguinte, ó, para formar aminoácido, eu preciso ter, olha só, o que eu preciso ter? Uma trinca. A cada 3 RNA, a cada 3 bases nitrogenadas de RNA, eu vou ter um aminoácido. Então, são imensas cadeias de código genético, imensas cadeias de código genético, imensas cadeias de código genético, que ela vai ter uma hora que ela vai chegar aqui, ó, você vai ver aqui, qual foi o aminoácido que formou, professor? Está aqui, parada, ou final. Significa que parou ali uma característica. Aí vai começar um outro código, outra característica. Ela tem começo e fim, tá bom? Então, a cada 3 aqui, eu vou formar uma coisa chamada códon. Códon. A cada trinca de RNA, eu formo um códon. E cada códon desse aqui vai formar o quê? Um aminoácido. Pode olhar que aqui, ó, todos os aminoácidos têm uma trinca. Cada 3 desse aqui é um aminoácido. Então, vamos lá. Vamos ver aqui se vocês vão entender. Qual o aminoácido que formou aqui? Ó? Primeiro, eu tinha uma molécula de DNA, transformei na dupla hélice de DNA. Aí, eu transformei em RNA. Às vezes, você só precisa transformar quando ele fala de uma dupla hélice, então você já transforma direto para o DNA. Se ele falar que aquela fita é molde, então você vai fazer as duas, para depois virar RNA, tá bom? Achei o RNA, que é o que tem uracila, aí a cada trinca, vou botar aqui, ó, trinca, eu vou formar um aminoácido. CAU, aí eu vou procurar nessa ordem, ó, primeira letra, segunda letra, terceira letra. Por favor, não saia. Minha aula já acabou, mas não saia, por favor. Primeira letra, o C, ó. C. Segunda letra, o A. Cadê o A? Segunda letra lá em cima, ó. Então vai estar aqui, ó. O C, o A. E a terceira letra, o U, ó. O U tá aqui, ó. Terceira letra. CAU. Qual o aminoácido que formou? Histidina. Beleza? O outro aqui, ó. GGA. Vamos lá. G. Aí vem o outro G. E o outro, A, glicina, tá bom? Então, aqui formou o aminoácido glicina. E pode acontecer de formar, por exemplo, o A. Se aqui fosse o aminoácido UA, seria o quê? Parada. Então, significa que não é um aminoácido, é porque acabou aquela trinca ali. Certo? Resumindo, então, código genético, né? Que são a dupla hélice do DNA aí, mais o RNA. Vai dar o quê? Vamos pôr o exemplo de um código em DNA. CCGTAACGT. Em DNA ele vai ficar CGCGCTA Aqui eu tenho uma dupla hélice de DNA, com essas duas azulzinhas aí. No RNA, GC, GC, CG, AU, TA, TA, GC, CG, AU. Aí eu vou ter RNA, porque eu tenho a presença da uracila. A cada trinca de RNA, eu vou formar um códon. Nesse caso aí é a prolina. E final significa que seria o final de uma característica. Bom, e essa foi a aula de hoje. Nós falamos sobre ácidos nucleicos, DNA, RNA e sobre os nucleotídeos, como que o ácido nucleico se forma, como que vai formar a nossa cadeia de DNA. Espero que tenham aprendido um pouquinho. Valeu! Nós tivemos o quê? Um resumão, o essencial, pois estamos em pandemia. Ok? Espero vocês na próxima aula. Até a próxima. Valeu!